Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, também através da TVL, internautas. Aqui no plenário, cumprimentar o meu amigo, companheiro, Kleber Valente, acompanhando a sessão na tarde de hoje. Com o primeiro assunto de hoje, quero chamar a atenção do prefeito da administração pública com relação à situação que se encontra a tal Secretaria de Regularização Fundiária e Habitação. E aqui quero deixar claro que não estou fazendo a defesa pessoal do secretário Juliano, mas sequer um veículo eles têm à disposição para trabalhar. E o secretário-diretor tem ido a campo, feito trabalho com carro próprio. Ouvi relatos da falta até de material de escritório, entre outros, para poder trabalhar. Que absurdo. Foi nomeado o secretário, vereador Bruno, que além do critério político tem o técnico, é da área, tem potencial, acredito, para fazer diferença, mas não estão dando condições alguma para que isso aconteça. Projetos parados no Progem, leis que não vêm para esta casa, trouxe inclusive aqui as fotos de alguns ofícios e documentos entregues pelo secretário, acho que tem as fotos aí, né? Ari, entregues pelo secretário Juliano no Progem, para eles priorizarem esses projetos, enviarem a esta casa e conforme o protocolo, desde julho, estão lá mofando no Progem. Tem as fotos aí, eu acho? Parado. Isso já havia sido tratado em nossa reunião da Frente Parlamentar, da qual sou presidente nesta casa, não tinha essas cópias em mãos, fui atrás, estão aqui, cobrei do líder do governo e até agora nada. Orçamento e corpo técnico desprestigiado pela administração, servidores desmotivados, não são essas fotos aí, são as fotos dos ofícios, servidores desmotivados, enfim. Tem de tudo lá, menos a atenção dessa administração para que se tenha condições de fato de avançar as questões nessa área em nossa cidade. E aqui fica a minha crítica construtiva, porém que está perdendo a paciência. Recebi a visita do secretário para um feedback sobre os trabalhos que estão buscando fazer, percebi que tem sim dados positivos, apesar do atual cenário para serem apresentados pelo secretário, mas que poderiam estar muito mais à frente se melhores condições para isso ocorresse e existisse. Prefeito, a questão da habitação e regulação fundiária na nossa cidade deve ser levada a sério e não pode ser tratada como está sendo hoje, onde apenas criou-se uma estrutura e a ela não se deu boas condições para poderem trabalhar. Então trago aqui essa crítica na tarde de hoje. Eu acho que não localizaram as fotos dos ofícios, mas já está no grupo dos vereadores, já compartilhei com os meus colegas aqui, já é de conhecimento de todos que a coisa não está andando. Na sequência, quero trazer algumas fotos e relatar sobre mais uma reunião que participamos na Secretaria de Saúde, e aí sim eram aquelas fotos ali da reunião ontem à tarde, importantes demandas na área da saúde no dia de ontem, sobre demandas da região do Passo Manso, que tem a ver com o SF Walter Reiter, Nair Neves, Paulo Pedro. No Nair Neves, a luta é pelo espaço próprio e com estrutura física adequada para o melhor atendimento junto à comunidade. A questão do Walter Reiter, todos estão cansados de saber que é a ampliação da equipe com possibilidade de, após isso, se fazer um reestudo da área de abrangência, possivelmente se trazer ruas como ali próximas, encostadinhas do mesmo, para serem ali atendidas, como é o caso do loteamento Larissa, imigrantes, enfim, e o SF Paulo Pedro, que há tempo espera pela solução com relação ao seu desmembramento das equipes em espaços diferentes para melhor atender os usuários da abrangência da área 1 e 2, onde o atual espaço é precário e não oferece boas condições para atender toda a demanda que hoje possui. Estamos acompanhando as tratativas que há tempo fazem parte de nossas reivindicações, também em nome dos conselhos local e regional, esperamos a atenção do Poder Público através da Secretaria de Saúde. E falando em saúde ainda, recebi algumas informações com relação à não entrega de medicamentos e unidades de saúde devido a problemas na queda do sistema. Usuários tendo que voltar para casa sem o medicamento, enfim. E é onde, ao relatar a secretária de Saúde, Maria Regina, de pronto fez o encaminhamento e contactou com a diretora farmacêutica, que disse que a orientação não é deixar de entregar o medicamento por esse motivo, onde estabelecido é que, mesmo não tendo sistema operante, os medicamentos sejam entregues, as receitas controladas devem ser separadas para dar baixa posteriormente, não podendo deixar de atender aos usuários sem entrega de medicamentos por falta de sistema. E assim esperamos que ocorra sempre daqui para frente, porque recebi uma pessoa que tem um esposo com câncer, foi buscar um medicamento e por 2 vezes não conseguiu pegar por causa da queda do sistema. Pensa, se for uma pessoa carente que mora afastada da unidade de saúde, vereador Caminha, do AG, sequer tem às vezes condição de pagar a passagem de ônibus, ainda mais se precisar ficar indo e voltando. Como fica? Agradeço aqui a atenção da secretária Maria Regina, que não recebamos mais esse tipo de reclamação, mas que também melhore esse tal sistema. Esse tal sistema para os servidores da saúde poderem fazer o seu trabalho com qualidade. Ontem estive lá no bairro Progresso também, na rua Avelino Peren, onde mostramos tempos atrás aqui os problemas daquele esgoto e águas paradas atrás das casas, onde estavam sendo um criador natural de mosquitos, pernilongos, situação insuportável, por sinal, onde precisava de melhorias como desassoreamento, tubulações, aterro, e muito se fez nesse sentido, a princípio melhorando significativamente o cenário que lá existia, e bom não era. Esperamos que hoje tenha sido dado mais alguns retoques na questão do desassoreamento, onde muito pode ser melhorado ainda, e falei isso com o secretário Churubi, por sinal, apontei em nome dos moradores.
ao secretário Marcelo como fazer, onde vamos ver como se comportam as coisas daqui para frente com relação a essas obras naquele local, com essas intervenções feitas, onde acredito que, em nome da maioria dos moradores, posso aqui agradecer, onde fizemos nossas reivindicações aqui nesta casa e buscamos acompanhar a execução dos trabalhos. Falando de serviços urbanos, a secretaria que corresponde ao secretário Marcelo, quero lamentar o descaso que está havendo com relação à manutenção e conserto das pontes de madeiras. Já relatei aqui diversas vezes a questão de pontes como a rua João Manuel Cardoso, Alfredo Fogba, agora recebi reclamações, por exemplo, da rua Jacob Bornoff, no Passo Manso. E cada vez piorando a situação na rua Jacob Bornoff, por exemplo, vendo que a ponte agora oferece risco, colocaram apenas uma placa de toneladas permitidas, e é óbvio, bem menores para o movimento que tem naquela rua, onde já prejudica, inclusive, uma empresa que lá existe e precisa passar com caminhões, por exemplo, onde, pelo jeito, não poderá mais passar uma patrola, uma caçamba carregada com macadame, um absurdo isso. Informações de bastidores, algumas fontes que tenho me deram conta que estão sem uma prancha, uma viga no depósito. O que é isso? Não tem uma prancha e uma viga de eucalipto no depósito para arrumar as pontes de madeira do município. Enquanto a Oktoberfest fala que foi um sucesso, grande público, deve dar um bom lucro, enfim, já no departamento de pontes, o cenário é bem pior. Não se tem pranchas, pregos, vigas, daí fica difícil para consertar as pontes do nosso município. Com relação ainda são assuntos que trago na tarde de hoje, vários assuntos, eu não sou muito falar nas questões que envolvem, por exemplo, o Parque Vila Germânica, a Oktober, não me lembro aqui de ter trazido críticas ao secretário Stordic, que me parece ser um bom gestor, e falo isso porque não é porque não tenho interesse, mas porque tem muita demanda de diversas outras áreas junto aos bairros e comunidades da nossa cidade no dia a dia. Mas quero comentar essa tal polêmica causada pela escolha da rainha e princesas da festa esse ano. Que bagunça! Me parece ter ocorrido aí. Que confusão! Que situação ficaram envolvidas as candidatas. A mãe de uma delas me relatava alguns fatos e eu fiquei indignado. E se fosse pai de uma delas, também estaria. Onde é óbvio que é preciso saber ganhar e perder, não tenho dúvida, mas que seja do início ao fim, as coisas às claras, bem organizadas, buscando não ter furos, para não se perder a credibilidade, no processo de escolha e a nossa cidade não passar vergonha nesse sentido. Porque muito já se ouviu falar desse processo de escolha e esperamos que isso não venha a se repetir outras vezes. Quero aqui ainda em tempo... Vereador Adriano... Concede mais 3 minutos, presidente. Vou lhe conceder mais 2 minutos. Obrigado. Tenho que trazer as fotos aqui hoje pela manhã, estive em Itajaí, muito mais próximo do que eu ir à capital, uma reunião que tive hoje com o comandante, o coronel Onir Mocelin, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, conversando sobre a necessidade de maior efetivo para a nossa cidade e sobre a possibilidade de contar com o seu apoio, com o apoio dele para termos uma base na região da Grande Velha. Protocolei esse ofício. Esperamos, em breve, ter uma resposta sobre isso, sobre essas reivindicações. Fui muito bem atendido pelo coronel, comandante-geral do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, lá em Itajaí, hoje pela manhã, e ele fez algumas sugestões que estão dando certo em parcerias com outros municípios, onde o município tem cedido servidores, agentes da Defesa Civil ou técnicos de enfermagem para o Corpo de Bombeiros, e o Corpo de Bombeiros, dessa forma, consegue remanejar o seu efetivo e ampliar o atendimento junto a outras comunidades. Que isso possa ser feito na nossa cidade também. E que o Poder Público de Blumenau ajude a localizar, a identificar uma área, um terreno na região da Grande Velha, para que com o dinheiro do fundo que existe aí, possa ser buscado a questão da construção de uma base naquela região, né, que inclusive já abrigaria o próprio SAMU, que é outra necessidade que tem na região da Grande Velha. Vamos, de forma sistemática, permanente, a partir de hoje, trabalhar nesse sentido para que isso venha a ocorrer. O tempo é curto, mas eu ainda quero mostrar algumas fotos do nosso grande encontro, né, no bairro da Velha, no último sábado, do Partido dos Trabalhadores. Eu vou falar melhor sobre esse encontro na próxima sessão, e hoje o tempo é curto, né, para um sábado chuvoso como estava, enfim, um grande público presente, mais de 20 novas filiações de pessoas da comunidade, lideranças comunitárias, a presença de um público realmente seleto de lideranças comunitárias, presidentes de associações de moradores, membros de conselho de saúde, dos mais diversos segmentos do movimento comunitário, moradores lá da comunidade, e a gente fica feliz aí por novas filiações, pelo movimento do partido junto aos bairros, e é isso que a gente tem que fazer. As nossas origens sempre foram essas, e este vereador tem já trabalhado conforme o nosso partido surgiu, sempre junto às bases, às comunidades, e não pode ser diferente agora na continuidade dos trabalhos. Isso a gente vai fazer com certeza por todas as comunidades. Mas falo mais disso na próxima sessão. Hoje só queria dizer para vocês que foi um grande encontro e realmente oxigenando aí o nosso partido, que com certeza predominam as pessoas de bem. Predominam as pessoas de bem.